Olá, meu povo. Hoje a gente vai dar continuidade àquilo que a gente vem construindo nesses últimos dias, né? Nós falamos sobre a forma como as origens do mal, né, na sociedade, como esse mal adentrou a cultura, principalmente a cultura na sociedade. E hoje nós vamos falar sobre como Jesus ele cura, né? Ele é o caminho para a cura dessa divisão. Hoje a gente chega num ponto central dessa caminhada, aquilo que o pecado dividiu. Quem é que pode restaurar? O próprio Cristo. Durante todo o seu pontificado, gente, João Paulo II deixou algo muito claro. Cristo é o centro da história. E aqui eu quero reforçar. Cristo é o centro da história. Ele dizia, e para quem acompanha João Paulo II, tem duas frases muito célebres aí na sociedade. O primeiro, ele diz que Cristo revela o homem ao próprio homem. Tem inclusive uma reflexão muito bonita que depois eu vou compartilhar com vocês no Sinal de Contradição, que foi um livro de meditações que João Paulo II escreveu. E uma outra frase que a gente encontra muito nas camisas aí pelos lugares por onde a gente anda, que é: o amor me explicou tudo. E esse amor ele faz referência ao próprio Cristo, né? É em Cristo que a gente entende quem a gente é. A gente falou aqui que o pecado divide, fragmenta e confunde, né? O corpo de um lado, a alma de outro, desejos desordenados, coração perdido. Mas aqui também entra um ponto-chave. Volta ao olhar para a cruz. O Verbo se fez carne. E isso não é só uma frase bonita, é a resposta de Deus para a divisão. É em Jesus que a gente consegue compreender que Deus e o homem se unem, corpo e espírito se reconciliam e o que estava quebrado começa a ser restaurado. E aqui vai uma verdade muito importante. Saber não basta. Somente na teoria não resolve o problema, tá? Porque o pecado ele continua nos tentando, o mundo continua nos pressionando e o inimigo continua mentindo. Então qual é o caminho que a gente precisa adotar? A chave de tudo isso se chama fé. Mas não é uma fé qualquer. O São João da Cruz fala, né, que a fé nos leva a um matrimônio místico com Deus. Ou seja, uma união real, profunda e transformadora. E aqui entra algo que o Christopher West fala que é muito forte. É como se Cristo dissesse para você: você duvida do amor de Deus? Então olha para mim. Você acha que Deus te controla? Eu me entrego a você. E me entrego por você. Você acha que Deus te condena? Eu venho para te salvar. Quando você olha isso, e principalmente quando você olha para a cruz, você consegue compreender como Deus se encarnou e se entregou para cada um de nós. E aqui entra um ponto essencial. Deus não força ninguém. O professor Felipe Aquino, ele ensina no livro Porque Sou Católico. Ele disse que se nós não fôssemos livres, não seríamos humanos de verdade. Deus não nos quer robôs. Ele quer o amor. E o amor exige, sabe do que de cada um de nós? Liberdade. Deus oferece o dom, mas você precisa responder. E aqui entra o elemento da fé. A fé abre o coração, acolhe o amor e decide viver esse amor. Mas aqui vai um ponto que ninguém gosta, tá? Não existe ressurreição sem cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Quer viver essa unidade com Cristo? Então precisa caminhar com Ele até o Calvário. Resumindo tudo isso para você. O pecado dividiu, Cristo veio restaurar. A fé abre o caminho e a cruz faz parte desse processo. Amanhã a gente continua aprofundando ainda mais essa caminhada. Se esse episódio falou contigo, aproveita, tá? Curte, compartilha com seus amigos, com seus grupos e comenta. Me diz aí se você tem permitido que Cristo cure o que está dividido em você. Comenta aqui, tá? Pra gente poder ter acesso também ao teu testemunho. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio.